Bom dia! Primeiramente, quero desejar um domingo abençoado a você e a toda a sua família e convidar você para o nosso resumão do dia 6 ao dia 12 de agosto, de todo o conteúdo que nós trabalhamos aqui no canal, tanto das questões oficiais do Detran, quanto também das questões do simulado. Então, não esquece, antes de começar esse vídeo, já se inscreve aqui no nosso canal, já ativa o sininho para você poder receber os vídeos novos e atualizados que são postados aqui todos os dias. Deixe o seu joinha, deixe o seu like, deixe o seu comentário, comenta de qual cidade, de qual estado vocês estão vendo esses vídeos. E se quiser fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, o link está aqui embaixo na descrição. É só você me chamar lá que eu adiciono você ao nosso grupo. E bora lá para as nossas questões. O condutor utilizará o pisca-alerta nas seguintes situações. Dica que eu dou para vocês: quem estiver fazendo as anotações, anotem aí duas palavras-chave: pisca-alerta, emergência. Pisca-alerta, emergência. Por quê? O pisca-alerta só será usado em situações de emergência. Portanto, resposta correta é o que está em verde, em imobilizações ou situações de emergência. Então, o condutor utilizará o pisca-alerta nas seguintes situações: em imobilizações ou situações de emergência. A distância de reação é definida como? Olhem bem a palavra-chave, reação. Reação é o ato, efeito de reagir a alguma coisa. Portanto, o condutor ele vai reagir a uma situação. Será, novamente em verde, o espaço percorrido em que o condutor viu o perigo e agora entra a reação. Tirou o pé do acelerador e acionou o freio. Isso chama-se reação. Quando ele vê o perigo, ele tira o pé do acelerador e ele aciona o freio, chama-se distância de reação. E na sequência, quando ele continua freando, distância de frenagem. Em relação aos motociclistas, é regra de segurança obrigatória usar viseira ou óculos de proteção. Lembrando ainda algumas regras para motociclistas que o desrespeito, além de gerar uma infração gravíssima com 7 pontos, gera suspensão direta da habilitação. Motociclista andar sem capacete ou carregar o garupa sem capacete, fazendo malabarismos ou equilibrando-se apenas em uma roda e ainda transportando crianças menores de 10 anos. São 4 infrações que, além de ser infração gravíssima, gera suspensão direta da habilitação e, se vocês estiverem na PPD, gera cassação e vocês vão ter que começar o processo tudo novamente. O material particulado, fumaça, poeira e fuligem, provenientes sobretudo dos veículos movidos a diesel, que gera aquela fumaça que vai jogar na atmosfera a diazina, que é a resultante da queima do diesel. Causa inúmeros problemas físicos aos seres humanos e também, além de causar em nós, seres humanos, vários problemas relacionados com o sistema respiratório, ele causa danos à estrutura e fachada de edifícios, contribuindo para a deterioração do patrimônio histórico e cultural de muitas cidades. Além dos problemas físicos nos seres humanos, ele causa danos à estrutura e fachada de edifícios, contribuindo para a deterioração do patrimônio histórico e cultural de muitas cidades. Reforçando, pessoal, que nesse vídeo aqui nós temos a pergunta, a resposta correta já em verde e uma alternativa errada em vermelho. Eu vi que alguns comentários que fica confuso, que fica difícil de entender, mas assim, é só vocês descartarem o que está em vermelho. Lê a pergunta e lê a resposta correta que está em verde. Ele não tem as 4 alternativas justamente porque eu não tenho acesso às 4 alternativas que o meu aluno teve lá na hora da prova. Certo condutor vai guiar pela primeira vez um veículo diferente do seu, bem mais moderno.
Segundo os preceitos da direção defensiva, o procedimento correto a adotar é: primeiro, pessoal, conhecer o veículo que você irá guiar pela primeira vez. E, claro, portar a documentação do veículo, procurar conhecer todos os comandos do veículo antes de conduzi-lo, bem como fazer os devidos ajustes nos espelhos, retrovisores e no banco do condutor. Toda vez que vocês entrarem no carro, vocês vão fazer a sigla BEC, que é banco, espelho e cinto. Tanto durante as aulas, durante a prova, durante o dia a dia, lembre-se da sigla BEC, banco, espelho e cinto. Sono, fadiga e estresse são condições adversas de. Sono e fadiga são sentimentos, certo? Quem que tem sentimentos? O clima tem sentimentos? Não. Quem tem sentimentos é o motorista. Condições adversas do motorista, do condutor, é tudo que ele sente fisicamente ou emocionalmente. Fisicamente pode ser sono, pode ser fadiga, pode ser fome, pode ser cansaço. Emocionalmente ele pode estar com medo, pode estar estressado, entre outros. Condições adversas do motorista, do condutor, é tudo que está relacionado com sentimentos. São sentidos, pode ser tanto emocional quanto físico ou emocional. Dirigir com apenas uma das mãos é. Pessoal, cuidem, porque não é proibido. Pensem comigo. Você é proibido você dirigir com apenas uma das mãos. Tá, ok, beleza. Como é que você vai trocar de marcha? Como é que você vai ligar o pisca? Entre outros, não tem como. Então, sim, existem exceções. Cuidem para não generalizar tudo, tá? É permitido quando o condutor faz sinais de braço ou mudanças de marcha. Permitido sim quando o condutor faz sinais de braço ou mudanças de marcha. A estabilidade de um veículo em deslocamento nas retas e curvas é uma das funções dos sistemas D. Vejam bem, o deslocamento está relacionado com a direção, certo? Então, eu quero dirigir meu carro para a direita, para a esquerda, eu quero dirigir ele em linha reta. Esse é o sistema de direção. E quando eu vou fazer uma curva, quando eu vou passar uma lombada, entre outros, quem vai trabalhar e manter a estabilidade do meu veículo é a suspensão. Portanto, a estabilidade no deslocamento, retas e curvas é sistemas de direção e de suspensão que estão trabalhando. Então, função do sistema de direção e de suspensão. Nos veículos em que é previsto é equipamento destinado a reduzir a emissão de poluentes. Bom, poluentes é aquilo que sai pelo escapamento, certo? O filtro do óleo, o óleo do motor não sai pelo escapamento. O que vai sair pelo escapamento é a fumaça, a resultante da queima de combustível dentro do teu motor, certo? E quem vai filtrar esses poluentes que são expelidos pelo teu veículo é o catalisador. É o catalisador que vai catar, que vai filtrar, que vai reduzir a emissão de poluentes. Então, o catalisador ele irá reduzir a emissão de poluentes. Indique a placa de regulamentação, que significa peso máximo permitido por eixo. Neste caso, é a primeira figura onde tem o número 2, porque ele está mostrando o desenho de um eixo. Então, tem um eixo no centro, um pneuzinho de cada lado. Isso é peso permitido por eixo. Lá embaixo, naquele que tem o T e uma seta bem grandona apontando para baixo, é o peso bruto total, que aí o veículo, independente de quantos eixos ele tenha, vai ter um peso X. Agora, na questão que ele está pedindo, peso máximo permitido por eixo, aí é ali a letra B, que tem o 2T e o desenho de um eixo. Cuidem porque nós vamos ter duas configurações dessa placa,
tanto no vermelho quanto no amarelo. Qual que é a diferença? As placas vermelhas ditam regras, restrições e obrigações na utilização das vias, certo? Se é uma regra, se existe uma restrição, ele está dizendo que o máximo permitido é esse valor e pronto, acabou. É o peso máximo permitido, é o máximo permitido. Quando falarmos na cor amarela, são as placas de advertência, que advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Ele está alertando, ele está advertindo, ele está te impondo um limite. Então, se cair essa placa na cor amarela, é o peso limitado por eixo. Na amarela, é o peso limitado por eixo. Agora, se for na vermelha, é o máximo permitido. Vermelho é o máximo permitido, amarelo é o limite, tá? Então, vermelho é o máximo permitido, enquanto o amarelo é o peso limitado por eixo. Amarelo, peso limitado por eixo. Em vermelho, placa de regulamentação, então é o peso máximo permitido por eixo, ele está dando uma regra, enquanto na placa amarela é o peso limitado por eixo, é uma placa de advertência. Vermelho, peso máximo permitido, amarelo, peso limitado por. Relacione corretamente as sinalizações com seus respectivos significados. Então, ele está dando para nós 3 placas de regulamentação, que são aquelas placas que ditam regras, restrições, proibições e obrigações na utilização das vias do lado esquerdo. E do lado direito, ele está dando para nós 3 definições. E ele quer que nós juntamos, né, as placas com o seu respectivo significado. Então, ali no número romano 1, nós temos uma placa de retorno. Então, o retorno está para a esquerda. Então, significa que é proibido retornar à esquerda. Então, a plaquinha do número 1, o significado dela está na letra B. Proibido retornar à esquerda. A segunda plaquinha, que é a mais fácil de todas, tem ali o desenho de uma carroça, de um cavalinho e a proibição. Então, é proibido trânsito de veículos de tração animal. E a terceira e última, que também é proibido o retorno, só que para a direita. Então, se nós soubéssemos apenas a número 2, que é proibido o trânsito de animais, que está lá na letra A, nós já teríamos acertado a nossa questão, porque se vocês forem olhar a letra A, ele está exatamente na ordem correta e é a única aonde o proibido trânsito de veículo de tração animal está no número romano 2. Então, a sequência correta ficará 1 é letra B, 2 é letra A e 3 é a letra C, ou seja, a relação correta que está na letra A. 1B, 2A e 3C é a nossa resposta correta. A fotocópia da Carteira Nacional de Habilitação. Lembrem-se que a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, bem como a PPD, elas só têm validade em original, tá? É o único formato que vocês poderão utilizar, que é o formato original. Esse original pode ser aquele impresso em papel que vem pelo correio, como pode ser também a versão digital lá no aplicativo da carteira de habilitação. Logo, a fotocópia, ela não existe, ela não tem validade alguma. Sabendo que ela não tem validade nenhuma, vocês já podem descartar a letra B e a letra C, aonde fala que ela é válida, e também podem descartar a letra D porque ela não pode ser plastificada. Ali diz que ela pode ser plastificada, não pode, tá? A habilitação, ela tem que ser em formato original, na versão em papel ou na versão digital, mas essa versão em papel que é impressa, ela não pode ser plastificada. Então, a resposta correta é a letra A, uma vez que ela é inválida
para substituir o documento original e comprovar o direito de seu portador de dirigir. Então, resposta correta, letra A, é inválida para substituir o documento original e comprovar o direito do seu portador de dirigir. Aqui, novamente, ele pergunta sobre a Carteira Nacional de Habilitação e a permissão para dirigir. Somente terão validade para a condução do veículo quando apresentadas. Pois bem, letra A, em cópia autenticada por um cartório, não tem validade alguma, a não ser para alguma outra situação, mas para dirigir não tem validade nenhuma. Letra B, junto com a carteira de identidade, não precisa, uma vez que tanto a PPD quanto a CNH, ela tem o nome do usuário, tem o nome do pai, tem o nome da mãe, data de nascimento, CPF e RG, então não precisa. Letra C, em original, que é a resposta correta. Essa versão original pode ser a versão impressa, como pode ser a versão digital. E a letra D, junto com o certificado de registro e licenciamento do veículo. Pessoal, o CRLV, ele é o documento obrigatório do veículo. Ele está falando da carteira. A carteira é um documento único. Ela não precisa, não tem nenhum complemento junto com ela. Todas as informações necessárias para a direção estão nela, bem como cursos especializados, alguma necessidade do condutor, está tudo presente na CNH ou na PPD. Portanto, ela não precisa de complemento nenhum. Ela é um documento único e deverá ser apresentado em original. Pode ser na versão impressa ou na versão digital, mas somente em original, e ela não poderá ser plastificada. A posição correta ao dirigir faz parte dos preceitos de direção defensiva, pois evita o desgaste físico, entre outras coisas. Faz parte da lista de posições recomendadas para dirigir um veículo. Essa lista de posições, ela vai ser composta por apenas 2 itens, que são os mais cobrados na prova, que nós vamos ver aqui. Já vou dar uma dica para vocês, que com certeza vocês já acertariam essa questão. Ele não vai falar de pés, ele não vai falar de pernas e ele não vai falar de calcanhares. Anotem aí. Não vai falar de pés, não vai falar de pernas e não vai falar de calcanhares. Ah, mas então só sobrou a letra A, braços ligeiramente dobrados. Exatamente. A letra A, braços ligeiramente dobrados, é a nossa resposta correta. Por quê? Ou ele vai falar de braços, braços ligeiramente dobrados, ou ele vai falar de mãos, as 2 mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio, na posição de 9 horas e 15 minutos. Não vai falar de pés, não vai falar de pernas e não vai falar de calcanhares. Ou ele vai falar de braços, braços ligeiramente dobrados, ou ele vai falar de mãos, as 2 mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9 horas e 15 minutos. Ou ele vai falar de braços, ou ele vai falar de mãos. No que diz respeito ao uso da buzina, considere. Então, ele está dando para nós 3 números romanos e ele quer saber quais desses 3 estão corretos. 1. O condutor de um veículo poderá usar a buzina para fazer as advertências necessárias a fim de evitar um acidente? Sim, com certeza essa é uma utilização correta da buzina. Sabendo que a número 1 está certa, nós já podemos descartar a letra D, que diz que só está certo a 2, não tem a presença do 1. 2. O condutor de um veículo, ao sair da garagem, deverá obrigatoriamente usar a buzina para alertar os pedestres? Imagine comigo a situação no dia a dia de vocês. Com certeza vocês saem da garagem, vocês veem as outras pessoas saindo das suas respectivas garagens e ninguém fica buzinando. Pense a quantidade de poluição sonora se toda vez que uma pessoa fosse sair da garagem da sua casa acionasse a buzina. Então, não tem a necessidade. Sabendo disso, nós já descartamos também a letra C, já ficamos entre a A e a B, 50% de chances de acertar a questão.
E a 3 fala que o condutor de um veículo, ao se aproximar de um cruzamento pela via preferencial, deverá obrigatoriamente usar a buzina. Novamente, analisem comigo se toda vez que um carro, um veículo, uma moto, qualquer tipo de veículo, chegasse num cruzamento, chegasse numa esquina, usasse a buzina. Olha a quantidade de poluição sonora que nós teríamos, seria praticamente impossível, portanto, não está correto. Só está correto o número 1, portanto, letra A, número romano 1, letra A é a nossa resposta correta. A energia elétrica que o carro utiliza é fornecida ao carro pela. Aqui, pessoal, ele quer saber quem vai armazenar e quem vai produzir. Se vocês lembrarem que quem armazena é a bateria, vocês já têm 50% de chances de acertar a questão, porque nós temos bateria na letra B de bola e na letra D de dado. Agora, atenção. Cabos elétricos e bobina, eles não produzem. Os cabos, eles transportam e a bobina transforma. Quem vai produzir a energia é o dínamo barra alternador. Por quê? Dínamo nos carros mais antigos e nos veículos mais novos é o alternador quem vai produzir a energia que o carro precisa. E a bateria, por sua vez, irá armazenar. A função da bateria é armazenar e fornecer corrente elétrica, e a manutenção da bateria é completar com água destilada. Portanto, a energia elétrica que o carro utiliza é fornecida ao carro pela letra B, bateria, e pelo dínamo barra alternador. Bateria e pelo dínamo barra alternador. A luz indicadora de carga de bateria no painel de um veículo fabricado a partir do ano 2000 permanece acesa com o motor em funcionamento. Este dado pode indicar. Então, ele está dizendo que a luz da bateria, mesmo depois que o carro funciona, ela permanece acesa. Isso significa o quê? Letra A bateria está descarregada? Se ela tivesse descarregada, a luz nem iria acender, muito menos ficar acesa. Letra B, a bateria necessita de manutenção? Esse indicador ele vai estar presente lá na bateria e não necessariamente no painel. E a letra C, o painel está com problemas elétricos. Isso também não faz muito sentido para a nossa pergunta, uma vez que ele está falando da luz indicadora da bateria. Então, se fosse problema elétrico, problema no painel, eles teria mais de uma luz com problema e não apenas a luz da bateria. Então, só nos resta a letra D, o alternador ou regulador de voltagem estão com problemas. Como nós vimos na questão anterior, o alternador é quem vai produzir a energia elétrica. Então, se ele não estiver produzindo na quantidade correta, para mais ou para menos, é bem provável que a luz indicadora da carga da bateria vai ficar acesa no painel. Então, resposta correta, letra D de dado, o alternador e ou o regulador de voltagem estão com problemas. Resposta correta, letra D, o alternador ou regulador de voltagem estão com problemas. A chuva reduz a visibilidade e a aderência do veículo em relação à pista. Para aumentar a segurança, em caso de chuva em uma rodovia, o condutor deve. Então, o que ele está falando com relação à estabilidade e à aderência do veículo em relação à pista. E aí ele quer saber uma atitude positiva que vai aumentar a segurança será reduzir a velocidade, aumentar a distância do veículo à frente e acender o farol baixo. Uma dica que eu sempre dou aqui nos vídeos sobre direção defensiva, que é reduzir velocidade, acionar luz baixa, farol baixo ou luz de posição. Anotem aí. Reduzir velocidade, farol baixo ou luz de posição. Um veículo com freio a disco na dianteira e com tambor na traseira está com as lonas desreguladas. Esta configuração acarreta o seguinte problema. Pois bem, se existe um problema, se existe um defeito, se a lona está desregulada,
esse veículo ele vai demorar mais tempo para frear e mais tempo para parar. Portanto, como está gasta, está desregulada essa lona, o maior curso do pedal do freio. Quer dizer o quê? Que o pedal do freio ele vai demorar mais, você vai ter que pisar mais para ele ser acionado. Então, o maior curso do pedal de freio. Um acidente pode provocar várias situações, tais como. Então, nessa questão, ele está dando 4 números romanos e ele quer saber as situações de risco no local decorrentes de um acidente de trânsito estão descritas em. Se cair essa questão, pode marcar 2, 3 e 4. Por quê? Ele quer saber a situação provocada pelo acidente. Então, o que o acidente vai ocasionar? Incêndio e explosão, novas colisões e atropelamentos e óleo e obstáculos na pista. O acidente, ele não vai causar chuva e ele não vai causar granizo. Chuva e granizo são condições adversas de tempo, que está relacionado com o clima. Agora, o acidente. Durante o acidente, pode acontecer o quê? Se tiver um vazamento de combustível, pode ter uma faísca e gerar um incêndio e evoluir para uma explosão. Por isso que é importante desligar e, se possível, tirar a chave da ignição. Podem ocorrer novas colisões e atropelamentos pela curiosidade das pessoas de ver o acidente e também provavelmente vai ter óleo e obstáculos na pista devido à batida, vai vazar água, óleo, combustível e vai ter pedaços dos veículos na pista. Ao tentar partir com o veículo, após uma parada em um cruzamento de grande movimento, o motor morre e, ao acionar a partida, o motor gira lentamente, indicando que a bateria está semi-descarregada. Para dar a partida utilizando uma bateria auxiliar, deve-se. Pessoal, aqui é muito importante vocês lembrar que vocês irão ligar positivo com positivo e negativo com negativo. Não tem como vocês ligar um negativo com positivo ou vice-versa. Tem que ser positivo com positivo e negativo com negativo, ou seja, as baterias em paralelo. Baterias em paralelo, positivo com positivo, negativo com negativo, as baterias em paralelo. Tem a função de educar os usuários da via. Olha a palavra-chave, qual que é a função? Educar, ok? Lembre-se dessa palavra, a palavra-chave educar. Os usuários da via quanto ao seu comportamento adequado e seguro no trânsito. Podem conter mensagens que reforcem normas gerais de circulação e conduta. Trata-se de. A palavra-chave foi qual? Educar. Se elas estão educando, elas serão as placas educativas. As placas de advertência, que são as placas amarelas, elas vão advertir os usuários. Agora, quem vai educar, quem tem a função de educar, são as placas educativas. Qual das situações abaixo contribuem para o aumento da poluição atmosférica? Palavra-chave: o aumento da poluição, o que vai causar poluição, o que vai prejudicar o meio ambiente, que será transitar com excesso de peso. Porque se o teu veículo está mais pesado do que ele deveria estar, você vai precisar acelerar mais e usar mais marcha mais pesada. Acelerar mais e usar marcha mais pesada vai fazer com que teu carro gaste mais combustível. Se ele gasta mais combustível, primeiro que ele vai ficar menos econômico e segundo, se ele consome mais combustível, ele vai poluir mais o meio ambiente. Então, o aumento da poluição, transitar com excesso de peso. De acordo com os preceitos da direção defensiva, ao conduzir um veículo em rodovia, sob chuva intensa, recomenda-se. Primeiro item que nós vimos em questão anterior, reduzir velocidade, luz baixa e luz de posição. Outro item importante,
evitar a utilização dos freios sobre poças de água. Por quê? Para evitar o fenômeno da aquaplanagem, que é a perda de contato dos pneus com o solo devido a uma pequena camada de água no pavimento. A aquaplanagem pode ser ocasionada por excesso de água na pista, por excesso de velocidade ou por pneus com sulcos insuficientes, ou seja, pneus carecas. Por isso que é importante evitar a utilização dos freios sobre poças de água. Todo condutor deve possuir conhecimentos básicos de mecânica. Notem bem, conhecimento básico é igual primeiros socorros. São aquelas coisas básicas do básico que vocês precisam saber, a fim de manter o veículo sempre em bom estado e trafegar com segurança, conforme os preceitos da direção defensiva. Sendo assim, analise as afirmativas abaixo. 1. Folgas no sistema de direção provocam o desbalanceamento das rodas? Pessoal, sistema de direção é um e as rodas é outro. Ter folga no sistema de direção não vai desbalancear as rodas, a não ser que você passe por um buraco, você pule uma lombada, entre outros, tá? Então não é. 2. A finalidade dos amortecedores é garantir a eficiência do sistema de direção? Não. Os amortecedores vão garantir a estabilidade do teu carro. Então, amortecedor é uma coisa e direção é outra. Os amortecedores, eles vão garantir a estabilidade do teu carro. Inclusive, molas e amortecedores em mau estado podem ocasionar o capotamento do teu veículo. Então, 1 e 2 estão erradas. E 3, as principais razões de perda de eficiência no sistema de freios são vazamento e nível de fluido baixo, bem como discos, pastilhas e lonas gasto. E sim, a número 3 é a única alternativa que está correta. O condutor, ao ser ultrapassado, deverá. Se você está sendo ultrapassado, você basicamente não vai fazer nada. Você vai facilitar a ultrapassagem. O que seria isso? Não fazer nada. Você vai ficar exatamente do jeito que você está, na velocidade que você está, no local que você está. Se você perceber que a pessoa está tendo uma certa dificuldade para realizar a ultrapassagem, você até poderá reduzir um pouco a velocidade para facilitar ainda mais a ultrapassagem, mas no geral, você não vai fazer nada. Então, você não vai acelerar, você não vai tirar teu carro para a direita ou para a esquerda, a não ser numa situação de emergência. Aí sim, você sempre vai deslocar o teu veículo para a direita. Então, facilitar a ultrapassagem é manter a velocidade que você está ou, se necessário, reduzir um pouquinho a tua velocidade. Devido à importância supervalorizada que alguns motoristas dão aos veículos, esses motoristas acreditam que palavra-chave, pessoal, é a importância supervalorizada. É dar um valor, agregar um valor maior do que o que realmente aquele item vale. Por exemplo, meu carro é mais novo, meu carro é mais bonito, meu carro é mais caro, então o meu carro é melhor. Se o meu carro é melhor, quer dizer que eu tenho mais direitos e menos deveres. Essa é a ideia errada. É o que essas pessoas acreditam. É a importância supervalorizada. É acreditar, é achar. Isso não é o correto. É o que essa pessoa acredita, é o que essa pessoa acha que quanto melhor o veículo, mais direitos e menos deveres o motorista tem. Então, anotem aí. Importância supervalorizada, 2 pontinhos. Quanto melhor o veículo, mais direitos e menos deveres o motorista tem. Quanto melhor o veículo, mais direitos e menos deveres o motorista. A travessia de pedestres em trechos urbanos deverá obedecer, entre outras, a seguinte norma. Quando ele fala trechos urbanos, são os trechos que estão dentro da cidade. Letra A. Uma vez iniciada a travessia não sinalizada de uma pista,
Os pedestres poderão aumentar o seu percurso desde que se sintam mais seguros? B. Em viadutos situados em trechos urbanos de vias rurais, o pedestre poderá opcionalmente circular pelo passeio ou pelo acostamento? C. Os pedestres que forem atravessar a via sobre as faixas delimitadas para esse fim terão, sem exceção, prioridade de passagem? Ou letra D, em um cruzamento com semáforo veicular e faixas de travessia, porém, sem foco específico para os pedestres, a travessia deverá ocorrer quando o semáforo ou agente de trânsito interromper o fluxo de veículos. Qual que vocês acham que é a resposta correta? Lembrando que a travessia que ele está se referindo é a travessia do pedestre. Como que deverá ser feita a travessia do pedestre? Letra A, B, C ou D? Analisando a letra A, ele fala que o pedestre poderá aumentar o seu percurso, ele não deverá. Ele deverá concluir o percurso no menor espaço e tempo possível. Na letra B não é, porque ele fala que é opcional o pedestre circular pelo passeio ou pelo acostamento. E na letra C, ele fala sem exceção, ele vai ter prioridade sem exceção, não tem como não ter exceção, uma vez que se o semáforo estiver aberto para o carro, o pedestre não pode passar. Portanto, a nossa resposta correta é a letra D, que diz que em um cruzamento com semáforo veicular e faixas de travessia, porém, sem foco específico para os pedestres, a travessia deverá ocorrer quando o semáforo ou agente de trânsito interromper o fluxo de veículos. Ocorreu um acidente às 13 horas em uma rodovia que apresenta pista seca e cuja velocidade máxima permitida é de 100 km por hora. A distância segura para o início da sinalização deve ser de no mínimo. Eu vou dar duas dicas para vocês bem importantes. Primeiro, ele nunca vai falar de passos curtos e ele nunca vai falar de metros. Só sabendo isso, vocês já podem descartar a letra A e a letra B. Quando for durante o dia com tempo bom e com pista seca, vocês vão multiplicar a velocidade que ele deu por 1. Portanto, essa pista estava seca e era de dia. 100 vezes 1 é 100. Portanto, a resposta correta é a letra C. Agora, se for durante a noite ou mesmo se fosse de dia e estivesse chovendo, vocês iriam multiplicar a velocidade por 2. 100 vezes 2 seria 200. Então, durante o dia, com tempo bom, com pista seca, velocidade que ele der na questão vezes 1. Se for de noite ou mesmo durante o dia e estiver chovendo, a velocidade que ele der na questão vezes 2. E lembrem-se, ele não vai falar de passos curtos e não vai falar de metros. E toda vez que vocês encontrarem uma curva, vocês vão reiniciar a contagem a partir do término da curva. Em direção defensiva, a habilidade significa: a habilidade é o ato de você saber fazer alguma coisa, de você dominar uma técnica. Então, na direção, o que vem a ser habilidade? Prever complicações em um cruzamento? Isso seria prevenir, prever, antecipar, não é habilidade. B. Dirigir em estado de alerta permanente? Pessoal, isso é praticamente impossível. C. Prever situações e locais de perigo? Isso também é prevenir, é prever, é antecipar, não é necessariamente habilidade. Agora, a letra D. Manusear todos os comandos do veículo com desenvoltura. Isto é habilidade. Habilidade em direção defensiva ou habilidade na direção do veículo é manusear todos os comandos do veículo com desenvoltura. Habilidade, manusear todos os comandos do veículo com desenvoltura. Uma dica que eu dou para vocês quando vocês estiverem assistindo os vídeos:
tanto os vídeos de questões do simulado, que é esse daqui, quanto o vídeo das questões oficiais da prova teórica do Detran, é muito importante vocês estarem com um caderno, uma agenda e um lápis ou uma caneta para vocês anotarem, escreverem tanto as dicas, quanto seria interessante vocês copiarem a pergunta e a resposta correta, porque isso vai facilitar para vocês fixarem o conteúdo. E nessa questão aqui, ele está perguntando justamente da previsão. Então, em direção defensiva, previsão significa o quê? O que significa previsão? Previsão é prever, é antecipar, é algo que ainda vai acontecer. Então, letra A, manejar o veículo com desenvoltura, isso nós vimos na questão anterior, que chama-se habilidade. B, ter domínio técnico sobre o veículo. Ter domínio sobre o veículo também faz parte da habilidade. C, antecipar situações de perigo a fim de evitar acidentes. Se você está antecipando, você está prevenindo. Então, sim, letra C, antecipar situações de perigo a fim de evitar acidentes, pode ser sim considerado previsão. E a D, saber procedimentos seguros de manutenção do veículo, está mais relacionado com o conhecimento tanto do veículo quanto das normas, regras, circulação e do próprio condutor. Então, não é. A previsão será a letra C, antecipar situações de perigo a fim de evitar acidentes. Com o veículo em movimento, você deve verificar o funcionamento de. Quando ele menciona em movimento, é quando o veículo realmente está andando, está se movimentando, quando você está dirigindo. Então, quais os itens que você deverá verificar, que você deverá ficar atento? Essa verificação, ela será feita mais necessariamente com os ouvidos, então ouvir como que tá, se tem algum barulho, alguma coisa diferente. Também está relacionado com o sentir se o teu carro tá com uma estabilidade boa, se ele não está apresentando algum defeito. Então, outra coisa, lembre-se que são os itens de segurança que vocês irão verificar, aqueles itens que são indispensáveis para a direção. Portanto, a letra A, rádio ou toca-fita? Com certeza não é. Letra B, direção, freios, velocímetro e suspensão? Sim, com certeza. Você precisa ouvir e sentir se a tua direção, se os teus freios, se o teu velocímetro e a suspensão estão em bom estado, não estão apresentando algum tipo de barulho, algum tipo de falha. A letra C, a porta do bagageiro não tem como, uma vez que você está dirigindo e não tem como você estar em dois locais ao mesmo tempo. E muito menos o ar-condicionado, porque ele não é um item de segurança. Então, letra B, direção, freios, velocímetro e suspensão. Nas áreas de transição entre vias urbanas e rurais, requer uma atenção especial do condutor. Assinale abaixo qual seria sua atitude. Aqui ele quer uma atitude positiva. O que você irá fazer quando você estiver saindo de uma via urbana e entrando numa via rural, ou seja, numa via da cidade para uma via que não está na cidade. Atravessa essas áreas buzinando, alertando a todos que você vai passar? Não é, e além do mais, você vai ocasionar poluição sonora. B, acelera seu veículo para rapidamente passar de uma via para outra? Não. Direção defensiva, você vai diminuir a velocidade e não acelerar o teu carro. C, obedece a sinalização, redobra a atenção quando da passagem de um tipo de via para outra. Isso sim é uma atitude positiva, uma atitude que você deve fazer. Primeiro, obedecer a sinalização, aí você vai redobrar a atenção quando da passagem de um tipo de via para a outra. E a D, confia no seu veículo, em sua habilidade e faz a passagem de uma via para a outra confiante. Não tem a ver com confiança
e sim tem a ver com atenção. Portanto, letra C. Ser cidadão no trânsito é. Quando ele menciona o ser cidadão, é ser uma pessoa correta, é ser uma pessoa que respeita, é ser uma pessoa tranquila, tolerante, cordial. É realmente ser cidadão. Portanto, a resposta tem que ser algo positivo, algo que vá acrescentar, agregar a esse cidadão. Portanto, letra A, desrespeitar a sinalização semafórica. Será que isso é positivo ou é negativo? B, conversar bastante com os passageiros. Será que isso vai agregar alguma coisa ao fato de ser cidadão? C, cumprimentar todos que estão na via. A mesma coisa, letra B. Não vai agregar muita coisa. E D, ser tolerante com os defeitos alheios e priorizar sempre o aspecto segurança. Sim, com certeza isso é ser cidadão. Ser tolerante com os defeitos, uma vez que eu erro, você erra, todo mundo em algum momento vai errar e nós precisamos ser tolerantes com isso, porque quando nós errarmos, nós também vamos querer que as pessoas sejam tolerantes. Então, ser tolerante com os defeitos alheios e priorizar sempre o aspecto segurança, sempre em primeiro lugar a segurança. E tem uma outra questão que fala também sobre a prioridade de defesa da vida. Se caso cair qualquer questão falando sobre a prioridade da defesa da vida, pode marcar porque vai estar correta. E nessa aqui, resposta correta. Devido à importância supervalorizada que alguns motoristas dão aos veículos, esses motoristas acreditam que a importância supervalorizada é você dar um valor muito além do que aquilo realmente vale. Está mais relacionado com o valor sentimental que aquele objeto te traz. Nesse caso, ele está falando que os motoristas acreditam. Esse acreditar quer dizer que é o que as pessoas acham e não necessariamente que é o que esteja correto. Então, essas pessoas acreditam que quanto melhor o veículo, mais direitos e menos deveres o motorista tem. Ou seja, porque o meu carro é melhor, porque o meu carro é mais novo, ou porque meu carro tem um diferencial, eu tenho mais direitos e menos deveres. Isso não é verdade, uma vez que no trânsito temos os mesmos direitos e os mesmos deveres. Então, a importância supervalorizada é acreditar que quanto melhor o veículo, mais direitos e menos deveres o motorista tem. O registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo, tacógrafo, é equipamento obrigatório para. Não é para todos os veículos de carga. Nessa questão, a resposta correta é veículos de transporte de passageiros com mais de 10 lugares. Então, o tacógrafo é um equipamento que é colocado, que é adicionado aos veículos de transporte de passageiros com mais de 10 lugares. Tacógrafo, veículos de transporte de passageiros com mais de 10 lugares. Aqui nós temos uma placa amarela. Todas as placas amarelas são placas de advertência que advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Aqui eu tenho duas dicas para dar para vocês. Primeiro, toda vez que estas placas tiverem a letra A, tá vendo ali? Claro que a primeira letra vai ser A, mas o complemento ela pode ter um A ou poderia ter um B. Toda vez que tiver o número e depois do número tiver a letra A, significa que é para a esquerda, e toda vez que tiver a letra B, significa que é para a direita. Então, a placa A1A é uma curva acentuada à esquerda. Aqui nós temos um pictograma que significa. Então, o que, que nós temos aqui? Nós temos água, nós temos uma pessoa, temos uma prancha sobre a água e temos uma espécie de uma vela, como se fosse um veleiro, uma prancha de surf, alguma coisa assim. Isso lembra esportes náuticos. Então, a plaquinha de cima é esportes náuticos. E aí eu coloquei também o atrativo turístico de praia, que quando for praia, ele vai ter o guarda-sol. Então, quando tiver ali uma espécie de uma prancha, é esportes náuticos.
e quando tiver o guarda-sol, aí sim vai lembrar praia. Após um acidente, qualquer pessoa pode ajudar tomando medidas para afastar o perigo e evitar novos acidentes. Um desses procedimentos é demarcar todo o desvio do tráfego até o acidente. Demarcar todo o desvio do tráfego até o acidente. Lembrando ainda que vocês irão fazer a sinalização e, na sequência, chamar o socorro. E em relação às vítimas, cuidem para não mexer, não movimentar as vítimas, não retirar capacetes de motociclistas, não dar nada para as vítimas beber ou comer e principalmente não entrar em contato com o sangue das vítimas para evitar a infecção por doenças infecto-contagiosas ou a contaminação por doenças infecto-contagiosas. A linha de bordo delimita a parte da pista destinada ao deslocamento de veículos. Essa linha deve ser. Linha de bordo é aquela faixa branca contínua que fica entre a pista de rolamento, no caso a rodovia, a BR, e a parte destinada ao acostamento. Então, aquela faixa contínua, ela vai ser sempre na cor branca. Então, a linha de bordo que delimita a parte da pista destinado ao deslocamento dos veículos vai ser contínua e vai ser na cor branca. Constitui infração de trânsito o desrespeito às placas. As únicas placas que ditam regras, restrições e obrigações na utilização das vias e que o seu desrespeito vai gerar infração, vai gerar multa, são as placas de regulamentação. Por exemplo, a placa de estacionamento. Se você estacionar em local proibido, onde tem a placa dizendo que é proibido, você será multado por isso e, inclusive, em relação ao estacionamento, você poderá ter o seu carro removido. Sobre o elemento básico de direção defensiva, atenção, qual das alternativas é incorreta? Notem bem a palavra incorreto. O incorreto é o que não é certo, o que não se deve fazer, o que não está relacionado com o elemento básico da direção defensiva, a atenção. Então, ele diz que a atenção não precisa ser direcionada às condições físicas e mentais do condutor. Por que está errado? Porque precisa sim ser direcionada às condições físicas e mentais do condutor. Então, o incorreto ou errado é dizer que não precisa, uma vez que precisa sim ser direcionada às condições físicas e mentais do condutor. Portanto, a resposta errada, a resposta incorreta é dizer que não precisa ser direcionado às condições físicas e mentais do condutor. Sempre que vocês estiverem assistindo os vídeos, seja esse vídeo aqui das questões oficiais do Detran ou mesmo as questões do simulado, é sempre importante vocês estarem com um caderno, uma agenda, apostila, alguma coisa que vocês possam fazer as anotações das dicas, dos macetes. E se vocês tiverem a possibilidade de sempre copiar a pergunta e a resposta correta, isso também vai facilitar para vocês memorizarem com mais facilidade as questões. Em relação aos motociclistas, é regra de segurança obrigatória usar viseira ou óculos de proteção. Lembrando que a viseira, o capacete, o óculos de proteção, ele é obrigatório tanto para o piloto quanto para o passageiro. E não usar o capacete ou mesmo fazer malabarismos, equilibrando-se apenas em uma roda, ou o condutor estar sem capacete, ou o passageiro estar sem capacete, ou mesmo transportando crianças menores de 10 anos, isso gera uma infração de natureza gravíssima com suspensão direta da habilitação. E se vocês estiverem na PPD e cometerem qualquer uma dessas infrações de natureza gravíssima, vocês terão a PPD de vocês cassada. É dever de todo motorista colaborar para a preservação do meio ambiente. Notem bem,
A primeira parte ele fala na colaboração, é algo positivo, porém, notem que na segunda parte ele vai dar uma atitude negativa, atitude que contribui para o aumento da poluição ambiental. Notem bem, na segunda ele fala no aumento da poluição. Se é algo que vai aumentar a poluição, é algo negativo. Algo errado, que no caso será despejar o óleo usado do motor nas sarjetas das vias públicas. Não pode, tem que ser dado, né, um destino final correto. Então, uma atitude que vai aumentar, que vai piorar a situação ambiental, vai aumentar a poluição, é despejar o óleo usado de motor nas sarjetas das vias públicas. As marcas longitudinais, constituídas de linhas divisórias de fluxos veiculares, que permitem ao condutor ultrapassar outro veículo em movimento, são as seccionadas, tracejadas, interrompidas, pontilhadas, ou seja, tem uma faixa, um espaço, uma faixa, um espaço. As faixas seccionadas, elas permitem ao condutor realizar a ultrapassagem. Lembrando que ultrapassar em local proibido constitui uma infração de natureza gravíssima, com 7 pontos na habilitação. E se durante a PPD de vocês cometerem qualquer infração de natureza grave, gravíssima, ou forem reincidente em média, ou seja, terem 2 infrações de natureza média, vocês têm a PPD de vocês cassada e tem que começar o processo tudo de novo. E a segunda, as faixas de pedestre. Lembrem da faixa de pedestre, que é aquele zebradinho na cor branca. Permissão de estacionamento, que é aquelas faixinhas, o meio-fio pintado na cor branca. E a indicação de mão única, quando a faixa central for na cor branca, vai indicar sentido único. Então, todas elas são representadas pela cor branca. Ah, professora, mas na hora deu um branco, eu não lembro da permissão de estacionamento, eu também não lembro da indicação de mão única. É mais fácil você tentar puxar pela memória a faixa de pedestre, porque a faixa de pedestre é mais fácil para lembrar, que vai ser na cor branca. Então, a faixa de pedestre é na cor branca, a faixa de permissão de estacionamento, meio-fio pintado, também vai ser na cor branca, quando permite o estacionamento, e quando a faixa central for de sentido único, também será na cor branca. Em compensação, a cor amarela será quando for via de duplo sentido de circulação, quando tiver proibição de estacionamento e também a área de conflito, que é aquele quadradinho bem no centro da via, aonde todo mundo utiliza, mas que ninguém pode parar. Então, faixa central na cor amarela são fluxos de sentidos opostos, faixa central na cor branca, fluxo de mesmo sentido. E a faixa branca também será permissão de estacionamento e também faixa de transitar com o veículo em ciclovia ou ciclofaixa é. Ciclovia e ciclofaixa é local de uso exclusivo do pedestre e do ciclista. Letra A. Infração gravíssima sujeito a multa. B. Permitido caso seja feita com velocidade compatível com a segurança. C. Proibido e sujeito a penalidade de advertência. Ou D. Permitido caso não haja fluxo de ciclistas. A resposta correta é a letra A, é uma infração gravíssima, sujeito a multa, justamente porque é um local de uso exclusivo do pedestre e do ciclista. E toda vez que você transitar com o teu veículo, vai ocasionar uma infração de natureza gravíssima, sujeito a multa. É importante não confundir, porque transitar com o veículo em ciclovia ou ciclofaixa é uma infração gravíssima sujeita a multa. Agora, estacionar sobre ciclovia ou ciclofaixa é uma infração de natureza grave com 5 pontos. Transitar com o veículo em ciclovia ou ciclofaixa, infração gravíssima sujeita a multa, gravíssima 7 pontos. E estacionar o veículo sobre ciclovia ou ciclofaixa é uma infração grave, sujeita a multa e remoção do veículo. Infração grave, 5 pontos. Considere as situações abaixo. Então, aqui ele está dando para nós 3 números romanos e ele quer saber em quais deles nós temos infração de trânsito. 1.
parar o veículo nos viadutos, será que é infração? 2. Parar o veículo na contramão de direção, será que é infração? E 3. Parar o veículo nas esquinas a 7 metros do bordo do alinhamento da via. Então, número 1, parar nos viadutos, sim, é uma infração. Então, sabendo disso, vocês já descartam a letra A e a letra D, que não tem o número 1. 2. Parar o veículo na contramão de direção. Sim, parar o veículo na contramão de direção é uma infração. Agora, número 3, parar o veículo nas esquinas a 7 metros do bordo do alinhamento da via não é infração. Nem 7, nem 6, nem 5. Vai ser a menos de 5 metros, a menos de 5 metros em relação, né, ao bordo do alinhamento da via, ou seja, em relação à esquina, aí sim será infração, mas a 7 metros não é. Portanto, resposta correta é a letra B, nós temos infração no 1 e no 2. Parar o veículo nos viadutos é infração, parar o veículo na contramão também é infração. Agora, nas esquinas a 7 metros não vai ser infração, vai ser infração a menos de 5 metros. O condutor de veículo comete uma infração de trânsito quando? A infração vai acontecer quando ele fizer algo errado, quando ele deixar de cumprir alguma coisa, quando ele desrespeitar. Letra A. Deixa de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito. Letra B. Respeita a preferência do pedestre. C. Respeita a via preferencial. E D. Obedece às ordens do agente de trânsito. Então, a infração ele comete quando ele deixa de fazer alguma coisa, quando ele desobedece, quando ele desrespeita. Portanto, a letra B, a letra C e a letra D são atitudes positivas e não negativas. Então, ele não comete infração. Ele vai cometer infração na letra A, quando ele deixa de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito, quando ele faz algo errado, quando ele desrespeita, quando ele desobedece. Então, letra A, infração de trânsito é quando ele deixa de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito, quando ele deixa de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito. A sinalização de indicação tem por finalidade. Olha a palavrinha-chave, indicação. Se ele vai indicar, ele vai indicar o quê? Ele vai indicar via, ele vai indicar percurso, serviços auxiliares, vai educar o comportamento dos usuários, entre outros. Resumindo, são aquelas plaquinhas coloridas, as verdes, as azuis, as brancas e também as que são na cor marrom. Letra A. Alertar aos condutores para as condições de perigo das vias. As que vão alertar são as placas de advertência, que são as placas amarelas. B. Educar os condutores e pedestres quanto ao seu comportamento no trânsito. As placas educativas, elas estão dentro das placas de indicação, mas elas não é a única finalidade dela. Letra C. Identificar as vias, os destinos, os percursos, as distâncias, os serviços auxiliares e também a educação dos usuários, sim. Essa é a resposta correta. Essa é as placas de indicação. Então, as placas de indicação, a finalidade delas é identificar as vias, os destinos, os percursos, as distâncias, os serviços auxiliares e também a educação dos usuários. E a letra D, informar aos motoristas das condições, proibições e obrigações, aí serão as placas de regulamentação, que são todas as placas vermelhas. O condutor que tem o propósito de ultrapassar outro veículo de transporte coletivo que esteja parado, efetuando embarque e desembarque, deverá: letra A. Reduzir a velocidade ou parar o veículo com vistas a viabilizar a segurança dos pedestres. B. Reduzir a velocidade e aplicar pequenos toques na buzina com vistas a viabilizar a segurança dos pedestres. C.
reduzir a velocidade, acionar os faróis altos do veículo com vistas a viabilizar a segurança dos pedestres, ou letra D, reduzir a velocidade, piscar os faróis com vistas a viabilizar a segurança dos pedestres. Primeira coisa que nós precisamos lembrar é que esses pedestres pode ser que eles não sejam motoristas, que eles não dirijam. Então, dificilmente eles irão entender o toque nos faróis e também os faróis altos, tá? Então, já descarta a letra C e a letra D. A letra B, aplicar pequenos toques na buzina, isso poderá assustar os pedestres, então também não vai ser. Então, ficamos com a letra A, reduzir a velocidade ou parar o veículo se for necessário, com vistas a viabilizar a segurança dos pedestres. Reduzir a velocidade ou parar o veículo com vistas a viabilizar a segurança dos pedestres. As penalidades dos crimes de trânsito podem ser agravados caso o condutor do veículo tenha cometido a infração. Cuidem, ele não está falando de infração, porque se fosse infração, as três seriam infrações, mas ele quer saber o agravante de crime de trânsito, o que vai agravar, o que vai piorar a situação. 1. Sem possuir a CNH. 2. Sem o veículo estar devidamente licenciado. E 3. Sobre a faixa destinada a pedestres. Então, assim, o veículo não estar devidamente licenciado, ou mesmo a tua PPD ou a tua CNH estarem vencidos, são infrações, mas não é penalidade de crime. Crime nós vamos ter no número 1, sem possuir a CNH, e no número 3, sobre a faixa destinada a pedestres, sem possuir a CNH e sobre a faixa destinada a pedestres. Poderia ser também não prestar socorro em caso de acidente, poderia ser dirigir ameaçando pedestres que estejam atravessando a via, ou ainda ter no seu veículo placas falsificadas ou adulteradas. Mas nessa questão aqui, crime vai ser sem possuir a CNH e sobre a faixa destinada a pedestres. Ao se deparar com um acidente, uma pessoa quer ajudar, mas não consegue cuidar dos acidentados porque sente-se mal ao ver sangramentos e lesões. Nessa situação, a pessoa pode ajudar tomando medidas para afastar o perigo e evitar novos acidentes. Ela deve, portanto, número 1, ligar a chave de ignição dos veículos acidentados. 2, sinalizar o local para evitar novos acidentes e atropelamentos. E 3, definir um local para melhor colocação do triângulo. Então, aqui nós precisamos identificar as atitudes positivas. Número 1, por exemplo, ligar a chave da ignição. Vocês não vão ligar, muito pelo contrário. Se for possível, vocês vão desligar a chave da ignição. Por quê? Pode ter um vazamento de combustível, começar uma faísca, um princípio de incêndio e evoluir para uma explosão. Portanto, vocês não vão ligar, muito pelo contrário, vocês vão, se possível, desligar e até tirar a chave da ignição. Só sabendo disso, vocês já vão descartar a letra B, a letra C e a letra D. Portanto, já sabemos que a resposta correta é a letra A. Sinalizar o local para evitar novos acidentes e atropelamentos e definir um local para melhor colocação do triângulo. 2 e 3 são as respostas. Uma vez iniciada a travessia do pedestre, em local que houver sinalização semafórica de controle de passagem e ocorrer a mudança do estágio do semáforo, liberando a passagem dos veículos, o pedestre deve. Então, ele quer dizer o quê? Que o pedestre está atravessando a via. Nesse momento, o sinal fica verde para o carro. O que o pedestre deve fazer? Completar o percurso, liberando a passagem dos veículos. O pedestre vai completar o percurso, liberando a passagem dos veículos. E aí vai ter o outro lado.
vai ter o condutor do veículo que está no lado do sinal em que ficou verde. O que esse condutor irá fazer? Aguardar o final da travessia. Então, é importante vocês saberem os dois lados, as duas questões que podem cair. O ciclista, no caso, né, ele fala do ciclista, mas pode ser o ciclista, pode ser o pedestre, qualquer pessoa que esteja atravessando a via. O veículo motorizado irá aguardar o final da travessia. E o pedestre, o ciclista, a pessoa que está atravessando a via, irá completar o percurso liberando a passagem dos veículos. Então, o ciclista, o pedestre, se estiver atravessando a via e o sinal ficar verde, ele vai completar o percurso liberando a passagem dos veículos e o veículo motorizado, por sua vez, irá aguardar o final da travessia do pedestre, do ciclista, da pessoa que estiver na via. O carburador nos veículos mais modernos é substituído por, nesse caso, injeção eletrônica. Ele está falando aqui do sistema de alimentação, que é a mistura do ar mais o combustível na quantidade adequada, que serão nos carros mais antigos o carburador e nos carros mais novos a injeção eletrônica. Então, o carburador lá dos carros mais antigos, nos carros mais modernos, é substituído pela injeção eletrônica. E o ofuscamento na visão do condutor pode causar. O ofuscamento e a penumbra são condições adversas de luz ou de iluminação. O ofuscamento é o excesso de luz, que nesse caso no condutor pode causar a cegueira momentânea. Esse ofuscamento, esse excesso de luz, ele pode ocorrer por um veículo vindo no sentido contrário, com farol alto ou com farol desregulado, ou mesmo quando o sol está nascendo ou quando o sol está se pondo, poderá ocasionar o ofuscamento, que é o excesso de luz e que poderá causar a cegueira momentânea. Diferente da penumbra, que é a falta de luz, a falta de iluminação, que é a transição quando está amanhecendo ou anoitecendo. De acordo com os sinais sonoros abaixo, marque a resposta que corresponde ao sinal. Diminua a marcha. Diminua a marcha vai ser um silvo longo. Um silvo longo, que é o último apitinho em azul, é diminua a marcha. Um silvo breve é siga, dois silvos breves é pare, e um silvo longo é diminua a marcha. A velocidade máxima permitida em uma rodovia é de 100 km por hora. À noite, a distância do acidente para o início da sinalização, medida na forma de passo longo de um adulto, deve ser. Primeira dica, ele nunca vai falar de passos curtos e ele nunca vai falar de metros. Se cair passos curtos ou cair metros, já podem desconsiderar. Segundo, a primeira coisa que vocês precisam identificar é a velocidade da via. Por quê? Durante o dia, com tempo bom, com pista seca, velocidade vezes 1. Agora, se for como nesse acidente, que for à noite, ou mesmo durante o dia estiver chovendo, velocidade vezes 2. 100 vezes 2 é igual a 200. E toda vez que encontrar uma curva, vai reiniciar a contagem a partir do término da curva. No que tange o licenciamento de veículos, considere, neste caso, as três alternativas, os três números romanos estão corretos. 1. Todo veículo automotor deve ser licenciado anualmente pelo órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, que são aqueles valores que são pagos ali no comecinho de cada ano. 2. O primeiro licenciamento será feito simultaneamente ao registro do veículo, sim. Se você comprar um carro zero em qualquer
mês do ano, você terá que pagar o licenciamento para poder registrar esse veículo. Claro que você vai pagar o licenciamento referente, né, aos meses que se passaram, aliás, aos meses que faltam para concluir o ano e não referente ao ano todo. E 3, o veículo só será licenciado se estiver quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais vinculados ao veículo, ou seja, todo começo do ano, quando vem o licenciamento, junto já vai vir todos os débitos que tem daquele veículo. Podem ser débitos anteriores, podem ser débitos, tributos, encargos, multas, enfim, vai vir tudo junto para poder ser feito aí o pagamento de tudo. Então, se cair essa questão, as 3 estão corretas. Um condutor que teve sua CNH cassada poderá requerer sua reabilitação após, neste caso, 2 anos. O que é cassado? Cassado é quando o condutor perde tudo. Todos os anos de carteira, todos os cursos, todas as categorias, ele volta a estaca zero. Podem ter duas opções de resposta. Pode ser 2 anos, como está ali na primeira questão, como pode ser 24 meses do efetivo cumprimento da pena. Então, cassação, 2 anos ou 24 meses. E se ele perguntar ali na terceira questão, depois que o condutor teve a carteira cassada, que ele cumpriu lá os 2 anos, o que ele pode, o que ele deverá fazer para se reabilitar, para fazer novamente a carteira. Então, primeiro, ele vai fazer o curso de reciclagem e depois todos os exames necessários à habilitação. Curso de reciclagem e todos os exames necessários à reabilitação. E ao circular nas ruas, o ciclista pode transitar. Lembrem-se que tudo que tem roda, roda na rua. Então, os ciclistas, as bicicletas, elas irão rodar na rua, junto com os carros, no mesmo sentido dos carros e pelo bordo da via, sempre com preferência, com prioridade em relação aos veículos automotores. Então, bicicleta, ciclista, vai circular na rua, no mesmo sentido dos carros, sempre pelo bordo e sempre com preferência em relação aos veículos automotores. No que diz respeito à permissão para dirigir, considere o que é a permissão. A permissão é aquela primeira carteira que vocês pegam, que tem validade de 1 ano assim que vocês passam no exame prático. Então, quando vocês concluem a habilitação, o processo da habilitação que vocês passam no exame prático, seja só carro, só moto ou carro mais moto, vocês terão a permissão para dirigir. Essa permissão ela tem validade de 1 ano e decorrido 1 ano, o condutor vai solicitar a CNH definitiva, desde que não tenha feito nenhuma infração grave ou gravíssima, ou seja, reincidente em infração média. Nessa questão aqui estão corretos o 1 e o 2, que diz o seguinte: ao candidato aprovado nos exames de habilitação será conferida a permissão para dirigir, seja só carro, seja só moto, seja carro ou moto. Terminou, foi aprovado no exame prático, ele vai pegar a PPD. A permissão para dirigir tem validade de 1 ano, sim. A permissão para dirigir tem validade de 1 ano. E a 3, que está errada, que fala que a permissão para dirigir será cassado assim que cometerá a primeira infração. Não é. Pode ter infração leve, como pode ter uma infração média. O que não pode é ter 2 infrações médias, que aí vai ser cassado, nenhuma infração grave e nenhuma infração gravíssima. Durante o percurso de descida em serra, o condutor deve deixar o veículo em marcha reduzida. Nunca vai utilizar neutro, banguela, ponto morto, nem nada do tipo. Vai deixar o veículo em marcha reduzida. Qual das situações abaixo
contribuem para o aumento da poluição. O aumento da poluição vai ser quando o teu veículo utilizar mais combustível. Quando que ele vai utilizar mais combustível? Quando você usar marcha pesada, quando você acelerar bruscamente, quando você frear bruscamente e também quando você transitar com excesso de peso. Transitar com excesso de peso, teu carro, teu veículo vai estar mais pesado, você vai precisar usar marcha mais pesada, vai consumir mais combustível e vai poluir mais o ar atmosférico. Também pode cair o inverso, que vai deixar o teu carro menos econômico. Deixar teu carro menos econômico é transitar também com excesso de peso ou ter no seu veículo pneus mais largos, porque ambos vão deixar teu carro mais pesado e vão consumir mais combustível, ficando menos econômico. Gratidão a você que assistiu esse vídeo até aqui. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, que esse vídeo tenha acrescentado conteúdo aí para sua prova teórica. Quero agradecer imensamente o carinho de todos vocês, todos os likes que vocês têm deixado nos vídeos, todos os comentários também, todas as críticas, pois são elas que nos fazem evoluir e crescer. E também eu quero dizer para você que porventura está desanimado, talvez pensando em desistir, não desista. Sabe por quê? Porque eu acredito em você, acredito no seu potencial e eu tenho certeza que na próxima você vai conseguir. E claro, né, antes de eu finalizar esse vídeo, eu vou pedir para você que chegou até aqui e não se inscreveu, se inscreve, ativa o sininho para receber os vídeos novos e atualizados que são postados aqui todos os dias. Deixa o teu joinha, o teu like, o teu comentário para que o YouTube possa recomendar esse vídeo, esse canal, e assim a gente possa ajudar cada vez mais pessoas com esse conteúdo 100% gratuito. Gratidão, um abraço bem apertado e carinhoso em todos vocês e até